para falar com os irmãos do que aconteceu. Amém? Graça e paz, igreja. Eu hoje contei ao pastor e, como ele me deu a oportunidade, eu não sou de falar muito, mas eu quero deixar para toda a igreja o que eu vivi e o que eu venho vivendo depois que eu vim para essa igreja. Eu venho lá de Caruaru, eu sou uma pessoa que eu frequentava a igreja, eu ia e eu ficava um pé dentro e um pé fora, e o diabo dando com as duas mãos e os dois pés, e chegou um momento que vinha acontecendo tanta coisa ruim na minha vida, que eu não tinha mais uma solução ao meu ver, e foi quando Deus tocou no meu coração e disse: liga para o pastor Arivan. E eu fui, liguei para o pastor Arivan, e o pastor disse: William, vem aqui. E só sei que a libertação aconteceu, Deus salvou, e de lá para cá Deus vem fazendo grandes coisas na minha vida, e grandes lutas Deus já vem colocado na minha vida, e todas elas com vitória. Aleluia. De lá para cá. E quando foi sexta-feira aconteceu mais uma, teve outra que eu envolvi o pastor, e o demônio tentou entrar na vida de outras pessoas, e a gente foi lá e conseguiu bloquear isso, e hoje as pessoas estão lá em outra cidade, Tacaimbó, e estão todos firmes na igreja. Então aquele que o diabo queria roubar, aquele que o diabo queria matar, aquelas vidas que o inimigo queria tomar, Deus foi e tomou de volta, e hoje estão lá para a glória de Deus. E quando foi sexta-feira, eu estava em Tacaimbó, eu tenho uma casa lá no sítio, e eu estava dormindo. Quando foi por 3 horas da manhã, chegou um homem da comunidade, e ele chegou me chamando: William. E 3 horas da manhã eu olhei assim no relógio, meu Deus, o que é isso? Uma pessoa 3 horas da manhã nas portas dos outros. E eu cheguei, olhei para ele com os olhos humanos, e eu sinto até que eu fiquei um pouco não nervoso, mas um pouco bravo na hora. E eu disse: o que é que você está fazendo aqui uma hora dessa? Isso é hora de você estar dormindo. E esse homem, ele estava de cueca, sem roupas, e ele disse: eu vim aqui pedir uma roupa porque tem gente querendo me matar. E eu, com os olhos humanos, eu fui lá, peguei uma bermuda minha e eu entreguei a ele e disse: vá-se embora para sua casa, que isso não é hora de você estar nas portas dos outros não, viu? E ele disse: tá bem, eu vou embora. E quando foi depois, eu voltei para dormir, e quando foi por volta de 4 horas, 4h20 da manhã, esse homem passou numa estrada de frente, e quando esse homem passa nessa estrada de frente, Deus foi e me levantou e disse: levanta e vai atrás dele. E eu disse: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E de imediato eu pulei da cama, saí para a estrada e saí seguindo ele. E eu disse: para onde é que você vai? E ele disse assim: eles estão querendo me matar, eles estão querendo me matar. E eu disse: para onde é que você vai? E ele não olhou, mas na frente tinha uma encruzilhada, e após essa encruzilhada tinha um cercado dos animais e tinha um pé de caju. Imediatamente ele pulou para dentro do cercado, e quando ele pula para dentro do cercado, me veio o discernimento. Eu digo: isso não é loucura, isso não é coisa natural, isso é coisa do inimigo. E naquela mesma hora eu levantei as mãos, como eu tenho aprendido aqui com o nosso pastor a cada dia, e eu disse: você está repreendido em nome de Jesus. Eu sei que é você, Satanás, que está fazendo isso na vida dele. Eu bloqueio agora toda a obra do inimigo. E quando eu disse isso, ele olhou para trás e disse: vai ver o que eu vou fazer com ele. Era o E inimigo, quando ele disse, foi o inimigo falando. O inimigo falando na boca dele. Disse: vai ver o que eu vou fazer com ele. E quando eu olhei, eu estava na estrada do lado de fora. E quando eu olhei, aquela pessoa, imediatamente ele subiu no pé de caju. Ele colocou uma corda em menos de 2 minutos. E quando ele colocou aquela corda, ele colocou no pescoço e ele pulou. Quando ele pulou, ele ficou totalmente pendurado, os pés dele estavam na altura da minha cabeça.
E eu olhei para cima e eu vi aquela pessoa morta. Eu olhei assim, eu vi ele roxo, a língua dobrou, ficou grossa e ele totalmente roxo. E eu disse naquele mesmo momento, eu digo, eu não aceito a morte desse homem. Eu não aceito, ele não vai morrer. Satanás, você não vai vencer. Em nome de Jesus. E eu comecei a orar naquele momento e comecei a chamar outras pessoas. E eu disse, cortem a corda. Chegou 4 ou 5 pessoas e disseram, ele já está morto, ele está roxo. Eu digo, corta a corda. E eu segurando ele pelos pés, suspendendo ele. Naquele momento que eu disse, corta a corda, essas pessoas foram lá, subiram no pé de caju e cortaram essa corda. E quando me cortaram, Deus disse, joga ele no chão. Não segura ele, joga ele no chão. E eu joguei ele de costas no chão. Quando eu joguei esse homem de costas no chão, ele caiu. Quando caiu desmaiado, imediatamente ele fez... E quando ele fez isso, esse homem voltou, a língua voltou para o lugar. E eu comecei glorificando ali o nome de Jesus. E através disso o inimigo ainda foi, tomou esse homem. E a palavra de Deus diz que, como eu mandei um versículo agora há pouco para o pastor, em Lucas 10, 19, se eu não me engano, a palavra de Deus diz, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do inimigo, e não causará dano algum. E sobre isso, naquele momento, eu, pessoa que tempos atrás estava sofrendo ataques do inimigo, eu estava ali lutando contra o inimigo, e esse homem foi, eu consegui expulsar esse demônio, e esse homem acordou dizendo o que foi que aconteceu, onde é que eu estou, o que foi que aconteceu. E eu peguei ele ali, levei para tomar um banho, chamei uma ambulância, isso já era por volta de 4h30 para 5 horas, e levaram esse homem para o hospital, mas eu venho aqui compartilhar com a igreja. Aleluia. O inimigo, mais uma vez, ele perdeu. E o que eu acho maravilhoso, né, William, eu conversando com ele, eu escutei com ele assim, falou-me aí, porque um dia ele estava vivendo a história daquele homem, o mal querendo destruir a vida dele. Porque isso foi o motivo que ele entrou no nosso ministério, já foi verdade? Exatamente. E o que acontece? E agora já está liberto e ajudando vidas. Olha o que Deus faz, irmão. Então, isso é coisa de Deus. E eu quero dizer a você, irmão, Deus quer te usar. Que nem tem cuidado. Deus vai lhe usar muito. Amém? Não tenham dúvida que foi Deus que levantou daquela cama você. Porque você é um agente, você é um servo do Senhor. E Deus te enviou com aquela missão de salvar aquela vida. Deus te abençoe, continua firme. Porque grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida em nome de Jesus. Valeu.